Esse ano tem sido um ano de muitas dificuldades, de muitas lutas. Estamos enfrentando aí vários tipos de gigantes, né? Não tem sido um ano fácil para ninguém. E diante de todos os desafios, diante de todos os problemas e as lutas que nós estamos enfrentando nesse ano de 2020, vem a pergunta, né? Que atitude que nós podemos ter, que atitude que nós devemos ter nesse tempo que nós estamos vivendo? Bom, primeiro que o sofrimento, a dificuldade, a luta não é exclusividade desse ano de 2020. Se a gente olhar para a nossa história de vida, você que tem um pouco mais de anos de vida, você vai ver que a dificuldade, a luta, ela sempre esteve presente. E por mais que eu goste de uma pessoa e que eu não deseje que ela passe pelo sofrimento, que ela passe por algum tipo de decepção, por algum problema, mas todos nós, ao longo da nossa vida, iremos enfrentar dificuldades, iremos enfrentar lutas e problemas na nossa vida. A questão não é se você vai passar ou não. É lógico que tem alguns problemas que a gente pode evitar, mas nem todos. Alguns a gente vai ter que enfrentar, né? Por isso que a grande questão da nossa vida não é se eu vou passar ou se eu não vou passar. Eu sei que eu vou passar por dificuldades. A questão é qual que vai ser a minha atitude, né? Qual vai ser a minha resposta. De que maneira que eu vou atravessar as dificuldades, as lutas e os reveses da minha vida, tá? Eu quero ler com você um texto da Palavra do Senhor, lá de Gênesis, capítulo de número 50. Eu quero ler o verso de número 20. José lá do Egito, um dos filhos de Jacó, quando ele reencontra os seus irmãos depois de muitos anos e muitos problemas, quando ele reencontra os seus irmãos, ele diz o seguinte: na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, porém, Deus transformou todo o mal que vocês intentaram contra mim em bênçãos, em bem. Esse texto é um texto fantástico e que narra a história de José, como que ela conclui esse período de José com a sua família, com os seus irmãos. José, ele passou por muitas dificuldades, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre ele para você. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que eu quero destacar, é a atitude de José, que eu chamaria de uma atitude antifrágil. Uma atitude antifrágil. Essa palavra não é eu que estou inventando, também não é uma palavra tão antiga, uma palavra nova, e foi dada a um livro diante de uma postura que é possível, uma postura necessária nos momentos de dificuldade e nos momentos de lutas que nós atravessamos, que nós passamos. E é essa a ideia que eu quero passar para você, é essa a dica que eu quero deixar aqui para você, que eu quero te incentivar a ter uma atitude antifrágil. Diante das dificuldades, uma vez que você não pode se livrar de todas as dificuldades, mas as dificuldades que você tem que enfrentar, você ter sempre uma atitude antifrágil diante delas, tá? E aí vem a pergunta, mas o que significa ser antifrágil? Tá? Para responder essa pergunta, eu vou falar primeiro para você o que significa ser frágil, para que a gente possa entender o que significa ser antifrágil. Vamos entender o que significa ser frágil, tá? E mais do que falar, eu quero mostrar para você. Eu tenho um copo aqui, esse copo de cristal, e você sabe que o cristal, ele é um material muito frágil. O que significa isso? Se esse copo cair no chão, ele vai quebrar, ele vai estilhaçar. Então, o que é frágil? Frágil é alguma coisa que, quando é pressionada, quando cai, quando passa por algum problema, por alguma dificuldade, ela é corrompida, ela quebra, ela destrói, ela destroça. Então, frágil é algo que não suporta a pressão e as dificuldades, tá? E nós sempre entendemos, né, o que seria, o que não é frágil. Nós sempre colocamos algo que é robusto ou algo que seja resistente. Por exemplo, eu tenho uma pedra aqui. Essa pedra, se ela cair no chão, da mesma altura do copo, ela aparentemente não vai acontecer nada com ela. Por quê? Porque ela é resistente, porque ela é robusta. Então, é uma pedra, ela cai e ela permanece intacta, tá? Mas, se a gente for olhar bem, o contrário de frágil não é ser robusto ou resistente. Por quê? Porque o frágil é algo que, quando cai, ele piora, ele se quebra, ele destrói. E a pedra, ela é robusta, ela é resistente, ela cai, não faz nada.
né? O contrário de frágil seria o antifrágil. O que seria antifrágil? Algo que, se cair, não só não quebra, não destrói, não se corrompe, não se acaba, não se consome, como fica muito melhor do que era. Então, antifrágil é a capacidade que alguém ou alguma coisa tem de que, uma vez passando pela dificuldade, passando pela pressão, passando pelos infortúnios da vida, passando pelos reveses, passando pelas batalhas da vida, né? Passando pelas decepções, ela não se torna pior, ela se torna melhor. Ela nem se torna pior e nem permanece como estava, ela se torna melhor, né? Tem um termo que a gente utilizou muito tempo, utiliza ainda, esse termo foi emprestado para a psicologia, e é o resiliente, né? Já ouviu falar de resiliência? Resiliente, segundo a psicologia, é aquela pessoa que passa pela pressão, né? Porque resiliente é algo que ele, quando passa por uma pressão, ele é flexível, então ele se adapta à pressão que ele está passando, mas assim que a pressão sai, ele retorna ao estágio original. Por exemplo, essa bola é uma bola de tênis. Quando as pessoas estão jogando tênis, na hora que a pessoa bate com a raquete nessa bola, a gente não consegue ver, mas ela se deforma, mas logo a seguir que a pressão sai, ela volta ao seu estágio original, ela volta ao seu estado, assim como nós estamos vendo. Então isso é ser resiliente. É diferente de ser antifrágil, porque o antifrágil, ele quando passa pela dificuldade e pela pressão, ele não volta ao original, ele se torna melhor do que era, né? Então, antifrágil é algo ou alguém que, quando passado pela dificuldade, pela luta, quando passado pelo problema, se torna melhor do que era antes de ter passado por tudo aquilo que passou. Uma pessoa antifrágil é uma pessoa que, quando passa pelos problemas, ela se torna melhor do que ela seria se ela nunca tivesse passado por esse problema e por essa dificuldade, tá? Quando a gente olha aqui, por exemplo, para a vida de José, que foi o texto que nós lemos aqui nesse momento, esse texto que nós lemos aqui no capítulo 50 já está terminando a história de José. Mas a história de José, ela começa com Jacó, seu pai. Ele tem as suas mulheres, naquela época os homens podiam casar com mais de uma mulher, e Jacó tinha uma mulher que ele amava e tinha outras mulheres que eram suas esposas, né, que ali estavam com ele. Jacó teve 12 filhos, tá? Ele tinha tido 10 filhos e ele não tinha tido nenhum filho com a mulher que ele amava. A mulher que ele amava deu a ele o 11º filho, José, tá? Por isso que Jacó se apaixonou por José. Quando José nasceu, José não era o primogênito, não era dos primeiros filhos de Jacó, só que era um filho que Jacó amava. Por que ele amava? Porque era filho da mulher que ele amava, tá? Então, de alguma forma, José teve alguma preferência naquela casa, na vida do seu pai. E isso causou ciúme, um pouco de inveja com seus irmãos, eles cresceram assim. A coisa piorou muito quando José cresceu. E José começou a ter sonhos, e nesses sonhos, Deus mostrava para José que ele iria liderar e governar sobre os seus irmãos. Aí os irmãos pensavam assim, pô, que história é essa? Se ele não é o primogênito, ele é o 10º, né? Que história é essa dele querer estar sobre nós, dele querer estar governando? Só que quando eles perceberam que José estava muito firme com essas ideias e esses sonhos eram constantes na vida dele, eles decidiram, a coisa ficou tão complicada que eles decidiram até matar o irmão. Olha que coisa terrível. Decidiram matar o irmão. E fizeram lá, tiveram uma ideia, fizeram um plano e numa caçada, vão matar e tal. Levaram, mas na hora eles desistiram, né? Movido por Deus, eles desistiram. Aí falaram, vamos jogar ele dentro dessa cisterna, desse buraco, desse poço. Jogaram ele dentro de um poço. E estavam voltando embora, quando eles estavam voltando embora, encontraram uma guarda egípcia, soldados egípcios, e decidiram, falaram, por que a gente não ganha dinheiro com ele? Vamos vender ele como escravo. Voltaram lá e venderam José como escravo. Olha o problema que José passou, problema familiar. Daí, depois, José é vendido numa praça, Potifar compra ele, e ele vai trabalhar na casa de Potifar. Ele é excelente, trabalhador, está lá se esforçando, é um rapaz provavelmente de aparência, e a mulher de Potifar acaba se apaixonando por José, quer ter um relacionamento com ele, ele não quer, ele não aceita, ela insiste, ele diz para ela assim, olha, eu não vou ser infiel ao meu Deus, eu não vou ser infiel
ao meu senhor Potifar e eu não vou ser infiel aos meus princípios. Eu não vou ter um relacionamento com você. E essa mulher, ela estava tão perturbada, né, pela situação que ela acaba criando um meio de prejudicar José. Ela sai com a roupa rasgada, diz que foi ele que tentou agarrar, enfim, tentou entrar no quarto dela, uma coisa assim, e acaba que Potifar encaminha José para uma masmorra. Ele vai ser jogado, vai ser preso numa masmorra, onde ele vai ficar lá por muito tempo. Nesse lugar, nessa masmorra, olha só, José passando de novo pela dificuldade. Nessa masmorra onde ele está, ele ajuda algumas pessoas a saírem de lá, pede para que as pessoas se lembrem dele, mas as pessoas não se lembram. E ele fica esquecido lá. E ele fica esquecido lá até uma época em que o rei do Egito, o imperador, ele está tendo sonhos e ninguém consegue revelar. E aí alguém, sabido de que José tinha esse dom de sonhar e de revelar sonhos, alguém pega e fala para o rei, olha, tem um rapaz lá na masmorra, um escravo, que ele revela sonhos. O rei manda chamá-lo, conta os sonhos e José explica cada um desses sonhos, o que significa. Um desses sonhos, por exemplo, era que haveriam 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras. As vacas gordas eram um tempo de prosperidade, as vacas magras eram um tempo de escassez, e esse tempo ele iria acontecer muito em breve. E o rei acaba entendendo o sonho, reconhecendo que era aquilo mesmo, e José vai trabalhar. Ele sai da prisão e vai trabalhar com o imperador, com o rei, acaba se tornando governador, administrador de todo o Egito. Uma pessoa muito próspera. Passou muito tempo, os irmãos dele agora passando fome, nos 7 anos de escassez, não tendo o que comer, vão para o Egito para se entregar e para pedir comida. Na hora que eles chegam lá, eles se deparam com quem? Os irmãos de José se deparam com José. E na hora que eles se encontram, eles ficam muito assustados. O que vai ser da gente agora? Porque nós fizemos tanto mal para o nosso irmão. Agora ele vai retribuir o mal que nós fizemos a ele. Só que eles ficam surpreendidos, porque na hora que eles chegam lá, José fala exatamente isso. Vocês intentaram o mal contra mim. O desejo de vocês era fazer o mal contra mim. Porém, Deus transformou todo esse mal que vocês queriam fazer contra mim em bem. Deus transformou em bem, para que através de tudo isso, eu abençoasse muita gente. Olha a inteligência, a sabedoria, a fé, olha a atitude antifrágil de José. Todas as coisas que ele passou não transformaram ele numa pessoa pior. Não transformaram ele numa pessoa amarga. Não transformaram ele numa pessoa flexível. E nem ele era a mesma pessoa de 20, 30 anos atrás, quando seus irmãos fizeram mal contra ele e venderam ele como escravo. José era um homem muito melhor preparado, uma pessoa extremamente importante, extremamente relevante no tempo em que vivia. O que José permitiu que fizesse com a vida dele? Ele permitiu que a sua vida passasse pelo processo antifrágil, se tornasse melhor a cada dia. Como que você está lidando com os reveses, com as dificuldades? Nesse ano, com tantas lutas, com tantas dificuldades, como que você está lidando com tudo isso? Eu quero convidar você para uma atitude antifrágil. Porque ser antifrágil é uma escolha que eu faço e que você faz. Escolha ser antifrágil na tua vida. E talvez você me pergunte assim, mas pastor, como que eu me torno uma pessoa antifrágil? Quero dar algumas dicas que podem te ajudar aqui. Primeiro, confie em Deus. Tenha fé em Deus e saiba que Deus está cuidando da tua vida, Ele está protegendo a tua vida, Ele está guiando a tua vida, Ele está conduzindo a tua vida. Deus estará abençoando a tua vida por todo o caminho que você caminhar. Ele estará cuidando de você em todo o tempo e em todo o caminho. Creia em Deus, creia em Deus. Eu lembro da minha mãe, nós passamos por muitas dificuldades, e eu lembro da minha mãe, quando nós éramos bem pequenos, né? Minha mãe cresceu na igreja, antes de passar por todos os problemas que passou, ela cresceu na igreja, ela tinha tido um encontro com o Senhor Jesus e havia uma fé no coração dela. E passando por todas as dificuldades e lutas que ela passou ao longo de toda a nossa história como família, eu lembro quando eu era pequeno, a gente passou fome, a gente não tinha lugar para dormir, moramos na rua, um monte de dificuldade, né? Um monte de dificuldade, um monte de luta que a gente passou. E eu lembro que a minha mãe, eu lembro da minha mãe cantando hinos, eu lembro da minha mãe orando, né? Mantinha a fé. A fé fez com que minha mãe se tornasse uma mulher antifrágil,
passando por tudo que ela passou, ela não se entregou. Passando por tudo que ela passou, ela não se tornou alguém pior. Ao contrário, se tornou alguém melhor. Criou os 4 filhos e hoje tem 4 famílias, tem netos, né? Minha mãe hoje é uma mulher abençoada e próspera. Por quê? Porque ela decidiu ter uma atitude antifrágil, tá? Ela cria em Deus. E eu quero convidar você aqui para crer, para confiar em Deus. Também, uma outra dica que eu quero deixar para você aqui, como que eu posso me tornar uma pessoa antifrágil? Tenha um propósito na vida. Quando nós temos um propósito, a gente atravessa qualquer situação. Tem uma frase que diz assim, né? Aquele que tem um porquê bastante forte, suporta qualquer como. Então, se você tiver um propósito de vida, se você tiver um norte, um lugar para onde você está indo, onde você quer chegar, você consegue suportar muito mais as dificuldades e as lutas da vida. As pessoas que vencem são pessoas que olham para a sua vida e dizem: a minha vida tem algum sentido, a minha vida tem algum propósito. Eu lembro aqui de Viktor Frankl, que escreveu o livro Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, ele passou por 7 campos de concentração, era um médico judeu, e ele sofreu todas as barbáries do nazismo. E passou por muitas coisas e viu coisas horrendas, terríveis. Como que ele conseguiu sobreviver a tudo aquilo? No livro Em Busca de Sentido, ele explica que o que fez com que o coração dele sobrevivesse a todas as atrocidades que ele viu naquele lugar foi ele pensar e dizer para si mesmo todos os dias: existe um sentido, existe um sentido, existe um propósito para tudo isso que eu estou passando. Pode ser que você nunca entenda, pode ser que você nunca vai compreender, mas existe um sentido para que eu passe por tudo aquilo que eu estou passando. Existe um sentido para que eu tenha passado por tudo aquilo que eu passei. Pode ser que eu não entenda e que eu nunca vai entender nesse mundo, mas existe um sentido e um propósito. Quem tem um propósito de vida, quem encontra um sentido para a sua vida, consegue sobreviver e suportar a todos os reveses e dificuldades da vida. E a última dica que eu queria deixar para você aqui é essa: a capacidade de se adaptar. A pessoa que consegue sobreviver às dificuldades e às lutas e aos reveses da vida são aquelas que adquiriram a capacidade de se adaptar. Por quê? Porque na vida, quando a gente passa por um infortúnio, por uma perda, por um problema, por uma dificuldade muito grande, nós precisamos readaptar a nossa vida, nós precisamos realinhar a nossa vida, nós precisamos corrigir a nossa rota para que a gente consiga alcançar o nosso propósito. A gente vai ter que percorrer talvez um caminho muito diferente daquele caminho que nós tínhamos estabelecido no começo da nossa vida. Então eu quero dizer para você que está aqui, é necessário se adaptar. Se esse ano tem sido difícil, muitas coisas aconteceram, é necessário se adaptar, é necessário ser flexível às dificuldades, às lutas, aos problemas, às perdas que nós sofremos todos os dias. É possível você avançar? Claro que é. É possível você vencer? Claro que é. Deus não te criou para ser um perdedor. Deus não te criou para você ser uma perdedora. Deus te criou para você ser um vencedor. Mas para ser vencedor, é preciso ter uma atitude antifrágil diante de todas as dificuldades e os reveses que nós enfrentamos. Para terminar, eu quero dizer para você aqui algumas coisas. Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte: as dificuldades, os problemas e os reveses da tua vida, eles não aparecem diante de você como um impedimento. Alguém que impede você ou alguma coisa que impede você de alcançar. Dificuldades, lutas, infortúnios, perdas não são impedimentos. São um caminho. É o caminho que eu tenho que passar, é o caminho que eu tenho que trilhar. Existem algumas dificuldades que a gente cria? Claro que tem. Existem alguns problemas que a gente gera? Claro que tem. Só que existem problemas que fazem parte do caminho. Eles não estão à minha frente para me impedir, assim como o gigante Golias não estava na frente de Davi para impedir ele de se tornar aquilo que Deus o criou para ser. Portanto, as dificuldades e as lutas que nós passamos na nossa vida, elas não são impedimento. Elas não apareceram para nos impedir de chegar. Assim como na vida de José também, as dificuldades e as lutas que ele enfrentou, ter sido jogado no calabouço, aquilo que a mulher de Potifar fez com ele, os problemas que ele passou no calabouço, o esquecimento, tudo isso não era impedimento para que ele alcançasse aonde Deus queria levá-lo. Na verdade, tudo isso acabou se transformando em caminho. Deus estava conduzindo o seu servo. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Mas se nós confiamos em Deus e cremos em Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus está nos conduzindo. E uma última coisa que eu quero falar para você é isso daqui.
As dificuldades, as lutas e os reveses da nossa vida não são sepultura, não são lugares da nossa morte. Na verdade, são escola, é onde a gente aprende, é onde a gente é forjado, é onde a gente se torna ou tem a possibilidade de se tornar alguém melhor. Eu quero convidar você para ser uma pessoa antifrágil. Quero convidar você para, diante das dificuldades e dos problemas, da pressão que a vida lhe impõe, você não se tornar alguém pior ou desistir da tua vida. Você não se tornar uma pessoa inflexível ou permanecer a mesma pessoa que você era. Eu quero convidar você para uma atitude antifrágil, para se tornar alguém melhor do que você jamais poderia ser se você não tivesse passado por tudo que você passou. Sabe que a pior coisa não é você ter passado pelas dificuldades e pelas lutas, mas é você não aprender nada com elas. Não é você não ter passado por lutas, é você não ter aprendido nada com elas. Então, eu quero deixar aqui para você a dica para que você se torne, escolha ser uma pessoa antifrágil na tua vida. Deus está cuidando do teu coração, da tua vida. Eu quero agradecer essa oportunidade que nós temos de você estar aqui recebendo essa palavra. Muito obrigado por esse momento a gente poder estar junto aqui. Fica com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.